Então, Sabará é uma cidade colonial. O que significa isso? Ela foi fundada num período da história do Brasil em que nós éramos colônia de Portugal. Isso aconteceu de 1500 a 1822. E por que surgiu essa cidade? Porque na região onde ela está tem um rio. E nesse rio tinha ouro. E foi esse ouro que os bandeirantes vieram buscar. Então é uma cidade do ciclo do ouro. 1698 os bandeirantes chegam, encontram o ouro e vão fundar não uma cidade, nem uma vila, mas um arraial. Arraial é terra de ninguém. Quem pode, manda mais. Então, quando os bandeirantes chegam e fundam um arraial, aí começa a ter conflitos, brigas, porque não tinha norma de convívio, não tinha lei. O que eles vão fazer? Construir um espaço chamado Casa de Câmara, para que os ditos homens bons se reunissem para propor essas normas de convívio, as leis. Eles vão colocar junto a essa casa de câmara um padrão de pedra com uma esfera armilar em cima, que a gente chama de pelourinho, para dar validade às leis. O que dava validade a uma lei? A leitura dela em praça pública junto ao pelourinho. Alguma pergunta? Não? Daqui a pouco a gente fala mais. Essa rua que nós estamos, né, ali que a gente vai ter a oportunidade de passar, chama-se Rua Dom Pedro II. Mas no período colonial chamava-se Rua Direita. Rua Direita é onde moravam os ditos homens bons, ou seja, aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo maior e que faziam as normas de convívio. E esse conjunto de casas dá-se o nome de casario. Esse casario é do estilo colonial português. Então os portugueses chegam e fazem essas casas, que têm as seguintes características: casas gêmeas, coladas umas nas outras. Tá? Elas são alinhadas com a rua. A grande maioria delas são casas térreas, mas existem algumas de 2 pavimentos, que são chamados de sobrados ou solares. Então, a esse conjunto aqui, né, a gente dá o nome de casario colonial português. Aquela construção grande lá, ó, branca, cheio de janelas, em cima era a câmara, embaixo era a cadeia. Atualmente é uma biblioteca. Essa construção que a gente tem aqui, ó, sendo restaurada, é um solar. Chama-se Solar Jacinto Dias. Já foi a residência de um padre. Então aqui já foi residência. E abriga a prefeitura municipal. Só que atualmente o prédio está em restauro. Então essa praça que nós estamos vendo chama-se Praça Santa Rita. Onde tem o coreto, tinha uma igreja. Outro monumento que merece destaque, aqui na Rua Dom Pedro II, também está em processo de restauro. Vocês estão vendo esses tapumes aqui, ó? Estão protegendo essa construção que abriga o Teatro Municipal de Sabará. Essa praça chama-se Praça Melo Viana. E na Praça Melo Viana nós temos ali, ó, a igreja inacabada de Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja estava sendo construída pelos negros para que eles pudessem frequentar. Nós temos aqui, ó, desse lado da praça, a direita, o fórum da cidade. Temos do lado ali uma escola em funcionamento e do outro lado uma escola que está sendo restaurada. E junto da escola que está sendo restaurada nós temos um chafariz. Vamos lembrar que chafariz é mobiliário urbano das vilas. Quando deixava de ser arraial e passava a ser vila, ganhava essa infraestrutura. Eles construíam pontes, construíam chafariz. Vocês sabiam, né, que naquela época não tinha água encanada. Então as pessoas tinham que vir buscar água no chafariz para abastecer os reservatórios das casas. Então nós estamos no adro da Igreja Inacabada de Nossa Senhora do Rosário. Como eu comentei para vocês, essa igreja estava sendo construída pelos negros para que eles pudessem frequentar. Só que antes, em 1713, ao ganhar esse terreno, eles construíram essa capela. Então essa capela é anterior a essa igreja maior. Quando eles perceberam que essa capela estava pequena para eles pensaram em construir uma igreja maior. Só que se eles fizessem a demolição da capela,
para construir essa igreja, enquanto a igreja estava construída, onde é que eles iam celebrar? Não teriam lugar. Então eles mantêm a capela primitiva e vão no entorno dela construindo essa igreja maior. O que aconteceu? Em 1888, a princesa Isabel não assinou a Lei Áurea. A igreja não estava ainda em construção. Com a liberdade, o que eles fizeram? Foram embora e deixaram a igreja inacabada. Então a gente tem a capela primitiva pronta e essa igreja maior inacabada, sem o telhado, sem o acabamento. Sim, e é interessante a gente pensar o seguinte: se eles estavam construindo, os negros, sozinhos, se eles estavam construindo essa igreja para eles, eles não eram escravos? Que hora que eles trabalhavam para eles? No horário de folga. Enquanto descansa, carrega a pedra. Não tem esse ditado? Olha a grossura das paredes, olha o tanto que essa igreja ia ser monumental. Exatamente isso. Quando a igreja estivesse já com o telhado, só na fase de acabamento, eles fariam a demolição da capela. Perfeito. Nós estamos indo para uma igreja conhecida como Nossa Senhora da Expectação do Parto. Expectar parto é estar grávida, à espera de um filho. Então, Nossa Senhora grávida é Nossa Senhora da Expectação do Parto. Só que a Igreja Católica foi muito resistente à representação de Nossa Senhora barriguda. Então, os artistas que conseguiram, tanto em pintura quanto em escultura, não fizeram ela com a barriga muito grande, senão a igreja não permitia. Então, quando a gente chegar na igreja, a gente vai ver que Nossa Senhora está grávida. Por isso, Nossa Senhora da Expectação do Parto. Por que então chamar a Igrejinha do Ó ou Nossa Senhora do Ó? Nessas igrejas, no período que antecede o Natal, são realizadas novenas. E nessas novenas, as orações começam sempre com Ó, se referindo ao menino que vai nascer. Ó Adonias, ó Raiz de Jessé, ó Jeová, ó Salvador. Aí ficou Nossa Senhora do Ó, ou Igrejinha do Ó. Essa casa aqui, número 153, é onde morou Antônio Francisco Lisboa, aleijadinho, quando ele trabalhou aqui em Sabará. O nome dessa igreja é Igreja de Nossa Senhora da Expectação do Parto, ou seja, Nossa Senhora grávida. Se vocês olharem aquela imagem em destaque, é Nossa Senhora grávida. Ah, mas nem parece, porque a barriga não está muito grande. Lembra que eu falei da resistência da igreja em aceitar imagens ou pinturas de Nossa Senhora com a barriga muito grande? Então, por isso, ela está com a barriga um pouco pequena, mas é Nossa Senhora grávida. Por que Nossa Senhora do Ó? Aqui acontecem as novenas e nessas novenas as orações são cantadas, são antífonas, que começam sempre com Ó, se referindo ao menino que vai nascer, ao menino Jesus. Então, Igrejinha do Ó. Essa igreja é do início do século XVIII. Ela provavelmente foi construída aqui entre 1717 e 1719. Em 1720, essa igreja já estava aqui. E o estilo dela, barroco. Português, ele é dividido em 3 períodos: nacional português, joanino e rococó. Essa igreja representa o jeito que se começou a fazer a arte barroca em Portugal. E algumas características são bem evidentes. Estão vendo esses painéis aqui, ó? Não lembram paisagens orientais? São as chinesices. Chinesice é característica do barroco nacional português. Se vocês olharem, o trono onde está a Nossa Senhora não lembra um cântaro? Não, um vaso oriental? E isso é chinesice. Essas colunas aqui, ó, elas são torças. Colunas torcidas é referência do nacional português. E as arquivoltas concêntricas, que são essas colunas em semicírculo fazendo o arremate do altar. A pintura em vermelho e azul escuro. Então, essas características que eu falei para vocês é que determinam como o barroco surge em Portugal. Porque o barroco italiano é outro, o barroco espanhol é outro. E o barroco surge nesses 3 países simultaneamente. Em Portugal, desse jeito, na Espanha, de outro, e na Itália, de outro. Por isso, essa fase é chamada nacional português. Todo esse dourado que nós estamos vendo é madeira recoberta com lâminas de ouro. Tá? Não é ouro maciço.
lâmina de ouro sobre a superfície da madeira. Bom, as pessoas durante o século XVIII e parte do século XIX eram enterradas dentro da igreja. Então, esses locais aqui, ó, separados, eram locais de sepultamento. Quando criou uma lei proibindo sepultar dentro da igreja, aí que passaram a sepultar do lado de fora. Mas o cemitério era dentro da igreja. Quando eles criaram uma lei proibindo sepultar dentro da igreja, à medida que os corpos foram se decompondo, os ossos foram sendo tirados. Então não tem mais resto mortal aqui dentro. E eu queria mostrar para vocês a fotografia que retrata esse altar. E olhando para a foto, vocês vão conseguir ver o rosto de Cristo. Este calçamento lembra o doce feito com rapadura e amendoim, os pés de moleque. Por isso o calçamento chama-se pé de moleque. São seixos rolados, retirado do leito dos rios. Bom, essa construção que a gente está em frente a ela, a função dela não era ser museu. Era ser uma residência onde morava o intendente na parte de cima e a parte de baixo ele usava para fazer a fundição do ouro. Para entender isso, quando os bandeirantes chegaram aqui, 20% desse ouro tinha que ser mandado para a coroa portuguesa. 20% equivale a 1/5. Então, eu, minerador, tinha que trazer o ouro para cá, esse ouro ia ser pesado, 20% ia ser separado para ser mandado para Portugal. E aqui é que acontecia a fundição do ouro. Então, esse ouro em pó, em pepitas, era colocado dentro de uma panela, que a gente chama de cadinho, era levado então ao forno, fundia, e quando aquilo estava no estado líquido, jogava aquilo numa forma, esperava esfriar, formavam as barras, e essas barras recebiam a marca da coroa portuguesa. Então aqui funcionou como intendência e casa de fundição. Hoje a gente vai visitar como museu e tem um acervo de arte sacra, mobiliário, falando sobre técnicas de mineração. É isso que a gente vai ver. Combinado? Porque as imagens, gente, elas contam uma história, elas falam com a gente. E o que essa imagem ela tá falando? Ela conta a história do ouro de aluvião. O ouro de aluvião foi o primeiro ouro encontrado em rios. Por quê? O ouro, na realidade, ele fica nos morros. Ele não fica espalhado dentro do morro. Ele fica num negócio chamado veio do ouro. Por quê? Porque o ouro, não falei que é pesado? Então, ele ia pro fundo da bateia, enquanto a pedra e a água, ela saía para fora da bateia. O continente que nós conhecemos como Oceania. Tá? Esse douramento que vocês estão vendo aqui era feito da mesma forma como se fazia aquele que vocês viram na igreja. A natureza, através do processo erosivo, levou o ouro para o leito dos rios. Aí o homem foi lá e tirou o ouro do leito do rio. Isso chama ouro de touro. E quando o moinho girava, essas partes de madeira, esses troncos de madeira, eles subiam e desciam. Mais comumente utilizados para iluminação. Certo? 1 litro de ouro pesam 19 quilos. Motivo pelo qual o ouro ficou por ali. Ter a mesma religião que o rei, era considerado como se fosse a religião do país inteiro, né? É com o meu filho que ela vai se casar. E na minha casa que ela vai se casar, que ela vai ter os filhos dela. E lá eles vão passar o resto da vida, até depois que eu morrer, eles vão continuar morando lá. Essa igreja que está aqui do nosso lado é a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. O que é curioso a gente perceber nessa igreja é que o cemitério não é nos fundos nem do lado, é na frente da igreja. E quando a gente passar para o outro lado, a gente vai ver que na fachada da igreja tem esculturas em pedra, feitas por Antônio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho. Então esse cemitério ainda está em funcionamento. Olha lá, uma pessoa que foi enterrada em 2016, 2015. E daqui a gente tem uma visão da fachada da igreja. Em cima da porta, a portada é do Aleijadinho, foi ele que esculpiu. E entre as torres, o frontão, também em pedra, são esculturas dele. Então essa fachada tem obras do Aleijadinho.